doutora Raquel falou comigo que eu ia participar desse bloco falando sobre segurança pública, o que se espera. Falei com ela assim, ótimo, né? Super fácil o tema, nem um pouco amplo, né? Não tem um rol de coisas que a gente pode conversar sobre isso. Então, eu resolvi puxar um pouco a brasa para minha sardinha e falar um pouquinho do que a gente faz aqui no dia a dia da Polícia Civil, mais especificamente, trabalhar um pouco sobre o tratamento das crianças e adolescentes. Tá? Então, a ideia que eu vou trazer para vocês hoje é falar um pouco sobre o que a sociedade espera da gente, enquanto delegado de polícia, mas focar um pouco na questão do depoimento especial, que é algo novo, que está sendo implementado hoje aqui em São Paulo, e que eu sou uma das maiores defensoras, então vou tentar convencê-los a implementar isso nas suas respectivas delegacias também. Então, começando um pouquinho do nosso encontro, o que se espera da polícia? O que a sociedade espera da polícia? O que a sociedade espera da polícia é muito simples, né? Que nós sejamos super-heróis e super-heroínas, que nós sejamos onipresentes, oniscientes, onipotentes, que nós elucidemos todos os crimes que se apresentam para a gente numa fração de segundos, num passe de mágica, como num episódio de CSI, né? Que em 50 minutos está tudo absolutamente esclarecido. Só que a gente sabe que a prática é muito diferente disso, né? Nós esbarramos em várias dificuldades, como acabaram de ser mencionadas aqui. Hoje nós temos uma criminalidade cibernética que nem todos têm o conhecimento dos colegas aqui presentes. Nós não temos investimentos suficientes na nossa polícia judiciária, então nós não conseguimos ser esses super-heróis que a sociedade espera. Mas a sociedade também já tem conhecimento disso. E aí, ao longo desses anos, inclusive com base na nossa própria Constituição, no artigo 144, a sociedade passou a perceber que a polícia não consegue caminhar sozinha, que nós precisamos, nos termos do artigo 144, que a sociedade comece a fazer a sua parte, que a sociedade implemente aquilo que está aqui disposto, né? Que a segurança pública ela é direito de todos, sim, mas ela também é responsabilidade de todos. E é nesse contexto que nós começamos a trabalhar com a ideia de uma polícia judiciária cidadã. O que seria essa polícia judiciária cidadã? É uma polícia que tem uma interatividade com a população. Então, a ideia hoje é que nós, da Polícia Civil e da Polícia Federal, comecemos a trabalhar de mãos dadas com a população. Isso já vem sendo implementado em muitos lugares, por exemplo, através dos CONSEGs, que vocês conhecem muito bem. Existem projetos também. Até há pouco tempo atrás eu fui aqui na Secretaria de Segurança, estavam sendo expostos alguns projetos sobre essa questão da polícia cidadã. E aí foram trazidos alguns projetos para demonstrar, e Atibaia foi citado como exemplo, em que o delegado de Atibaia, junto com a guarda local e a comunidade local, conseguiu, nos últimos anos, reduzir drasticamente os índices de criminalidade na região, trabalhando junto com a comunidade. Só que a gente sabe, principalmente o pessoal que trabalha aqui na capital, que eu estou vendo que tem muitos colegas daqui da capital, que aqui é outra realidade, né? Não é tão fácil a gente implementar esses projetos de trabalho conjunto com a comunidade. Mas nada impede que nós coloquemos em prática outro tipo de polícia cidadã, que é uma polícia cidadã que começa a se preocupar com a vítima. Nessa balança que eu trouxe para vocês aqui, a ideia dela é demonstrar exatamente isso, que nos últimos anos nós viemos nos preocupando muito com o tratamento que é dado ao criminoso. Óbvio, por questões de responsabilização criminal, administrativa, civil, cobrança midiática. Então, a hora que chega um flagrante na nossa delegacia, o nosso foco é todo para o criminoso. Está algemado, não está, dá nota de culpa, comunica a família, expede isso, requisição, está machucado, não está, passa o cara no PS. E a vítima está onde? Ela está sentada no plantão, num banquinho, lá no canto, esperando que alguém lembre que ela está ali. E aí chame ela para perguntar, o que aconteceu com você? Né?
Então, a ideia que eu estou tentando trazer para vocês hoje de polícia cidadã é uma polícia que vai muito além de fazer projetos com a comunidade. É uma polícia que pode começar se preocupando com o seu plantão, com a sua delegacia, focar um pouco mais na vítima, focar um pouco mais na testemunha. Não é deixar de observar os direitos e garantias do preso, mas é começar a colocar a vítima como protagonista no processo penal. E aí, uma lei que veio recentemente, e que eu acho que ela é ímpar nesse ponto, é a Lei 13.431, do ano de 2017. Essa lei teve uma vacácio de 1 ano, então ela entrou em vigor em abril desse ano. Ocorre que, ao longo desse período de vacácio, ela não foi muito debatida. E agora que ela está em vigor, é que a gente começa a questionar como que nós vamos implementar essa lei. Essa lei, ela traz um sistema de garantias da criança e do adolescente, vítima e testemunha de violência. Então, ela dá esse protagonismo às vítimas e às testemunhas, e vítimas e testemunhas que são ainda mais vulneráveis, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. E essa lei traz, no seu artigo 8º, a possibilidade do delegado de polícia realizar a colheita do depoimento especial dessa vítima. Então, essa lei prevê que apenas 2 autoridades podem fazer esse depoimento especial, a autoridade judiciária e a autoridade policial. E qual que é a importância da gente conversar sobre isso hoje? Tem colegas que estão abrindo mão de fazer o depoimento especial. Ah, minha delegacia não tem estrutura, deixa para uma delegacia especializada fazer isso. Essa lei, ela traz aqui no seu artigo 11, que o delegado ele pode representar para que essa oitiva seja feita em sede de produção antecipada de prova. Ou seja, o judiciário marcaria uma audiência, essa criança seria ouvida lá, em sede de produção antecipada de prova. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Nós não podemos abrir mão de mais essa prerrogativa. A lei nos conferiu a possibilidade de fazer esse depoimento. Nós temos capacidade intelectual e técnica para fazer isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, a nossa academia está treinando todos os policiais para que nós sigamos um protocolo, que é um protocolo internacional utilizado em diversas polícias de todo o mundo, para que nós façamos a colheita desse depoimento. Essa ideia de minha delegacia não tem estrutura, minha delegacia não tem uma brinquedoteca, não precisa disso. Se vocês forem estudar esse protocolo, que é o protocolo NIST, que a gente vai começar a usar a partir de agora, ele fala exatamente isso, que a gente não precisa de um ambiente lúdico para ouvir a criança. Muito pelo contrário, a gente precisa de um ambiente que não vai dispersar a atenção da criança. Então, você não precisa transformar a sua delegacia em Parelheiros em uma brinquedoteca. Você só precisa de 2 cadeiras e uma sala com uma porta para ninguém ficar entrando a cada 5 minutos te fazendo perguntas do plantão, né? Que a gente sabe que numa sala de delegado não tem privacidade, né? A cada 5 minutos entra alguém. Então, uma sala, uma porta que você possa fechar e conversar com a criança e com aquele adolescente. Nós temos que evitar ficar representando o tempo inteiro para que esse depoimento seja feito apenas em sede judicial, porque se isso vira praxe, a gente perde essa prerrogativa que a lei está nos dando. Não se esqueçam que é a própria Constituição quem trouxe lá no artigo 144 que nós temos atribuição investigativa. Isso aqui faz parte das nossas atribuições. E outra, quem aqui já trabalhou com investigação envolvendo criança e adolescente, sabe que a oitiva deles muitas vezes é imprescindível para o deslinde daquela situação. Esse artigo, ele traz no seu parágrafo 1º o seguinte, que o depoimento especial seguirá o rito cautelar da antecipação de prova quando, 2 situações, a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos e em caso de violência sexual. Já existem vozes na doutrina dizendo que, nesses casos, seria obrigatório que nós representássemos para que fosse feita essa produção antecipada de prova. Eu estou aqui para mostrar para vocês que eu discordo e a gente não tem por que representar sempre. Primeiro, nós podemos fundamentar no próprio artigo 144, que nos confere poderes investigatórios. Segundo, existem situações
que não dá para você esperar que o judiciário marque uma audiência para, sabe Deus quando, essa criança ser ouvida. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Esse exemplo envolvia uma criança que tinha 5 ou 6 anos. Ela estava na casa com a mãe. Para começo de conversa, ela ficava numa creche improvisada do bairro. Uma senhorinha do bairro cuidava de 7, 8 crianças daquela região. E quando essa senhora precisava se ausentar para ir no mercado e na farmácia, quem cuidava das crianças era o marido dela, um senhor de 60 e poucos anos. Eis que um dia, a nossa vítima estava em casa com a mãe dela, assistindo Fátima Bernardes. E ela virou, e o programa do dia da Fátima Bernardes, o tema era abuso sexual. E aquela menina de 5, 6 anos começou a ver aquele programa, virou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu fui vítima de um absurdo sexual, que era assim que ela chamava, absurdo sexual. Falou: mãe, eu fui vítima de um absurdo sexual. A mãe dela: do que você está falando? Então, mãe, é que quando assim, a fulana sai da creche, o tio faz isso, isso e isso comigo. E ela começou a narrar situações de abuso sexual para a mãe dela. A mãe levou na delegacia. Se a gente for levar isso aqui ao pé da letra, eu teria que representar para aguardar o agendamento de uma audiência, para um dia ela ser ouvida e eu ter esse feedback do judiciário com a oitiva dela, para que então eu possa vir a tomar as minhas providências. Enquanto isso, como ficam as outras 7 crianças que estão sob a guarda desse mesmo abusador? Né? E aí, chamei a menina para conversar comigo, a sós, na sala, apliquei o protocolo, tudo bonitinho e tal, e aí ela começou a contar o que tinha acontecido. E aí ela começou a contar que quando a senhorinha saía, ele abusava dela. Eu falei: mas abusava como? Ele fazia absurdos sexuais com ela, que ela falava, né? Eu falei: mas como que eram esses absurdos sexuais? Ele fazia eu pegar no pipi dele. Eu falei: mas você sabe o que é um pipi? Me explica o que é, como que ele fazia. Aí ela, com aqueles 5, 6 anos dela, né, com toda aquela sapiência de uma criança de 5, 6 anos, pôs a mão na cintura, olhou para mim e falou assim: por que, tia? Você não sabe o que é um pipi? Falei: pois é, né? Eu falei: você explica para tia. Então ela falou: peraí que eu vou te mostrar. Ela pegou massa de modelar, que ela estava brincando, e fez um órgão genital masculino, isso tudo filmado. Um órgão genital masculino, e começou a manipular aquele órgão genital tal qual o abusador mandava com que ele fizesse com ela. Isso tudo ficou filmado, encaminhado ao judiciário. Vocês acham que o meu pedido de prisão foi deferido ou indeferido com um vídeo desses? Né? Vocês acham que a chance de um homem assim ser condenado lá na frente é maior ou menor? Essas outras crianças que estavam submetidas a ele puderam ser poupadas nesse tempo? Eu entendo que sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação da lei. Essa lei ela veio tutelar a criança e o adolescente. Então, a gente tem que estar ali pronto para tutelar, não é abrir mão da nossa prerrogativa e sair representando a torta e a direita e deixar de escolher o depoimento da criança. Nesse caso, se eu fosse levar a lei ao pé da letra, eu deveria representar. Mas e nesse meio tempo? E as outras crianças? Ficam submetidas a esse abusador? Né? Então, nós somos autoridades policiais, nós temos que aferir o peso disso tudo nessa balança que eu estou mencionando para vocês. Então, nós temos capacidade intelectual e agora nós temos capacidade técnica com esse treinamento que a Cadepol está fazendo para a gente. Então, observemos isso para que a gente não perca essa atribuição. Só para vocês terem uma ideia do quão demorado pode ser o agendamento dessa audiência de antecipação de prova, esses aqui são dados que mostram o número de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas ouvidos no estado de São Paulo nos últimos 3 anos. Então, só em 2015, nós tivemos, na capital, um total de mais ou menos 253 mil vítimas e testemunhas ouvidas, crianças e adolescentes em um ano. 241 mil em 2016 e 216 mil em 2017.
Isso daria uma média de aproximadamente 900 crianças vítimas e testemunhas ouvidas em delegacias por dia no estado de São Paulo. Se a gente for marcar audiência para isso tudo, vocês sabem quando vai chegar o inquérito, a oitiva de vocês, para vocês darem sequência no inquérito? É capaz desse inquérito prescrever, né? Então, isso aqui, eu trouxe algumas ilustrações, o doutor Guilherme trouxe os prints lá das investigações, eu trouxe os das minhas crianças, para mostrar que nós temos, sim, capacidade e que o que a sociedade espera da gente é uma polícia civil humana e célere, que pense no andamento daquele inquérito de forma efetiva, mas que traga uma resposta rápida à sociedade, porque impunidade também tem ligação direta com morosidade. Então, se a gente faz um inquérito moroso, a gente passa uma sensação de impunidade para essa sociedade. Isso aqui foi uma criança que presenciava a irmã ser abusada pelo pai. O pai era pai biológico da menina que fez o desenho, mas padrasto da vítima. Então, ele não abusava da própria filha, mas ela assistia aos abusos que a meia-irmã sofria. Enquanto ela aguardava para ser ouvida, ela fez esse primeiro desenho. Desculpa. Depois da oitiva do depoimento especial, ela fez esse segundo desenho. Acho que ela se sentiu devidamente acolhida numa delegacia de polícia. Acho que não há revitimização na oitiva de uma criança feita pelo delegado de polícia. E assim como ela, tantas outras que passaram lá na DDM. Então, de lá para cá, desde a implementação dessa oitiva especializada, a gente vem recebendo diversos desenhos das crianças que vêm se sentindo à vontade, bem recebidas na delegacia, com a utilização desse protocolo, e vem fazendo desenhos e agradecimentos à polícia. Isso mostra que nós temos essa capacidade e que nós devemos, sim, fazer esse tipo de escuta especializada nas delegacias. Isso aqui eu ia falar um pouquinho sobre, que eu fiquei falando o tempo inteiro de nós, garantidores, né, mas e quem garante os direitos do garantidor? Então, nós também precisamos de prerrogativas para que possamos continuar desempenhando esse trabalho. Essas prerrogativas envolvem valorização salarial, carga horária digna, funcionário, aparelhamento, qualificação. E, por fim, a ideia de polícia cidadã, que eu venho conversando com vocês, que é aquela polícia eficiente, que não é temida pela sociedade, mas respeitada pela sociedade. Porque nós, policiais, necessitamos da iniciativa e da confiança das pessoas, da comunidade, e essa comunidade também depende da nossa proteção. Obrigada.